O cristão deve ou não deve beber? Pode ou não pode beber? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo aqui. Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um Marcos 7 e o tema de hoje é sobre o cristão e a bebida. O cristão deve ou não deve beber? Pode ou não pode beber? Vamos falar um pouco acerca disso. Eu gosto muito do pensamento em que tudo que nós vamos pensar devemos partir da perspectiva bíblica. O que a Bíblia pensa, o que as Escrituras pensam acerca de algum tema. E eu quero trazer hoje aqui para você, partindo do seguinte princípio. Para quem estamos falando acerca de bebida? Para os crentes. E aí eu trago um texto que está em Apocalipse 1:6, que diz assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Também a palavra de Deus fala sobre isso em 1 Pedro 2:9 e Êxodo 19:6, que nós somos reis e sacerdotes do Senhor na terra. Jesus veio para nos preparar para este lugar espiritual. Bom, então para quem que eu estou falando sobre bebidas? É com essas pessoas. E agora eu quero trazer a partir da palavra de Deus alguns textos para você ponderar e pensar acerca de bebida. O primeiro texto está em Gênesis 9:21. Noé, ele embriagou-se e ali desencadeou um problema de maldição com o seu filho. Ele bebeu, se embriagou, se envolveu com o vinho e teve este problema. Foi desencadeado através desse momento. É um texto a ser pensado. Isaías 28:7 também termina o versículo dizendo assim: Desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Também Gênesis 19, 32 ao 36 fala que as filhas de Ló se deitaram com ele, embriagando-o com vinho, então depois disso se deitaram. Isso mostra nesses textos alguns problemas do vinho muito sério que reverberou por muitos anos e o quanto pode ser as pessoas manipuladas através da bebida. Também muitos outros textos, a palavra de Deus fala que nos chama a atenção. Por exemplo, Provérbio 20, verso 1 diz: O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Em muitos textos, Isaías 5:22, ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Também Provérbios 21:17, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Tem pessoas que vão ao culto, ofertam, dizimam, mas amam os prazeres e empobrecem mesmo tendo algumas práticas boas espirituais. Olha que interessante esse verso. Também, Provérbio 23, do 31 ao 35, é um bom provérbio que mostra o que acontece com aqueles que dão esse valor ao vinho. São palavras de advertência ou de aviso acerca de um perigo. Também Romanos 14:21 fala: bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão possa tropeçar. Então, no livro de Timóteo também é falado muito acerca de não ser dado ao vinho. Existem muitas palavras que falam e exortam sobre isso, sobre o poder que o vinho pode ter e tudo que ele pode causar. Quantas histórias terríveis, acidentes, assassinatos, brigas, por causa do envolvimento com o vinho. É muito interessante também que a palavra de Deus ela mostra um momento que os discípulos não era normal eles beberem vinho, porque Timóteo é avisado por Paulo: olha, Timóteo, beba vinho como remédio. Se Paulo falava para ele beber vinho por causa do estômago, é porque naturalmente eles não bebiam. Então Paulo falou isso para ele. Também a palavra de Deus fala de uma forma muito interessante em número 6 sobre os nazireus. Em Lucas 1:13, que eu vou ler este texto acerca de João, Juízes 13:3, que fala sobre Sansão, e Efésios 5:18, que fala: não vos embriagueis com o vinho. Por que eu citei esses textos? Porque todos esses textos falam acerca de extraordinários propósitos na terra, aonde Deus pediu para se abster do vinho. Então, o Senhor ele tem uma correlação, principalmente ali em Lucas 1:13 ao 16, que me cativa muito esse texto, que fala: terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o nascimento de João Batista, porque ele será grande diante do Senhor, ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. É muito interessante que a palavra de Deus tem uma correlação com ser cheio do Espírito Santo, estar em outro nível espiritual e não beber vinho.
Efésios 5,18 fala sobre isso. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito com cânticos. É muito interessante como a palavra de Deus coloca um lugar superior para as pessoas e separa esse lugar do vinho. A palavra de Deus também fala acerca de Jesus na ceia, quando bebeu vinho e comeu o pão. Ali há muita discussão, mas a palavra vinho no grego, ele tinha dois sentidos, que podia ser tanto o suco de uva fermentado e não fermentado, era a mesma palavra usada. Todavia, é muito interessante perceber que Jesus não queria fermento nem no pão, porque o pão fermentado tipificava o fermento dos fariseus. É muito fácil deduzir e pensar que também o Senhor Jesus não ia querer isso no suco de uva. Então, entendendo-se o contexto, nós podemos concluir de alguma forma que o Senhor não tinha fermentado aquele suco de uva. É meu pensamento acerca disso, fica ao teu julgamento. Agora, para terminar esses pensamentos, eu gosto muito dessa dinâmica que nós somos reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz em Ezequiel 44, 21 e Levíticos 10, 9 que os sacerdotes em ofício não podiam beber vinho. E quando Jesus veio e rompeu, rasgou o véu, ele nos tornou sacerdotes em todo o tempo. Então nós estamos no ofício, na posição de sacerdotes. E a Bíblia diz claramente para o sacerdote não beber vinho. Outra verdade também é que nós somos reis aqui na terra do Senhor. E Provérbios 31, 4 fala: não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Então, nós somos reis e sacerdotes, e a Bíblia fala que sacerdotes e reis não devem beber vinho. É o que a palavra do Senhor está falando. Agora, há muitos versos que falam sobre isso. Então, por que nos envolvermos com algo tão perigoso? O Senhor, ele sempre retira o vinho daqueles que fazem uma obra extraordinária. E eu quero deixar esse pensamento ao teu coração. Não deixe que aquilo que parece ser bom te separe daquilo que é perfeito. Então Deus o abençoe. Quero colocar aqui a minha posição, eu sou abstêmio, eu não bebo vinho por causa de todas essas considerações, mas tudo isso que eu coloquei para você, julgue e deixe o Senhor falar ao teu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe.